Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Meeting RH desta semana, onde nós vamos falar a respeito de Team Building. Vocês vão entender um pouco mais a respeito dessa técnica e como que a gente pode verdadeiramente colocar em prática e se é possível colocar em prática nesses momentos de adversidade. Bom, antes de começar, eu quero falar para vocês que infelizmente o professor Milione não vai poder estar conosco essa noite. A gente vai programar, né, uma próxima live para estar falando com ele, se Deus quiser. O professor Milione entrou em contato comigo hoje de manhã, que ele estava com suspeita, né, do Covid, infelizmente, e ele faria o exame na parte da tarde e o exame deu positivo. Ele está foi diagnosticado com Covid, mas graças a Deus o Covid é assintomático, então ele está sendo cuidado em casa mesmo. E nós estamos aqui torcendo para a recuperação dele. Ele que é um querido, será o nosso palestrante do ConGR ao vivo, do ConGR presencial. Uma pessoa de muito conhecimento, tem 32 livros publicados, todos eles direcionados à área de recursos humanos, enfim, é um ícone pra gente, né? Uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Então eu gostaria de dividir, de compartilhar o porquê do professor não estar com a gente nesta live, tá bom? Mas, de acordo com o nosso compromisso, tá a Tati aqui para poder falar a respeito de Team Building e como que isso hoje pode que tipo de benefícios isso pode proporcionar para a sua organização. Então, para a gente poder começar a falar a respeito desse assunto, vamos contextualizar que tipo de conhecimento, né, que tipo de informação você tem a respeito desse assunto. A gente sabe que existem várias formas de você desenvolver um time dentro de uma empresa, uma equipe dentro de uma empresa. Várias ferramentas podem ser utilizadas e várias metodologias. Então, o Team Building, ele é uma metodologia que foca principalmente o desenvolvimento do trabalho em equipe, do trabalho em times. Ele vai ser indicado quando você perceber que não está existindo engajamento entre os membros da equipe, quando você perceber de repente a equipe desfocada, desmotivada. Na sua versão tradicional, ele é aplicado principalmente em ambientes externos, ou seja, a gente tira essa equipe, esse time de dentro da organização, leva para um local diferente, quase sempre ao ar livre, e lá nós vamos provocá-los ao trabalho em equipe, principalmente para desenvolvimento de habilidades comportamentais e principalmente visão do todo e visão de time. Então a gente pode trabalhar o team building externo, né? Com arvorismo, a gente pode trabalhar orientação, a gente pode trabalhar desafios físicos, a gente pode trabalhar desafios emocionais. Existem vários modelos que a gente pode aplicar. Isso a gente está falando de um processo de team building natural. Mas vamos refletir a respeito do que está acontecendo com as nossas organizações e os nossos times hoje e o quanto que isso o quanto que essa atmosfera pode estar pedindo pra gente uma atividade em equipe, uma atividade em grupo. Então, hoje, nós estamos praticamente isolados dos nossos pares, nós temos a conexão remota, mas não tem exatamente o mesmo vínculo. Muitas pesquisas, elas demonstram que esse isolamento faz com que quase sempre a gente tenha a percepção de vazio, de solidão
Isso pode vir acompanhado de tristeza, isso pode vir acompanhado de medo, isso pode vir acompanhado de raiva, e a gente precisa de alguma forma colocar isso para fora. A gente sabe que é muito difícil acontecer, né? A gente pensar em uma estratégia sozinhos para poder colocar esses nossos sentimentos negativos para fora. Então é uma ótima oportunidade para o RH, para o líder, para o empresário poder desenvolver ou querer aplicar uma estratégia dessa neste momento que nós estamos vivendo. Então, para a gente poder falar a respeito de Team Building, eu preparei um artigo. Assim que a gente finalizar a nossa live, eu vou subir o artigo lá no LinkedIn e assim você vai conseguir acompanhar com um pouco mais de informação também. Mas é importante que a gente possa, colocar fora a questão dos preceitos, né? Quando que verdadeiramente ele pode ser aplicado e quais são os formatos, né? Que ele pode ser visto dentro da sua organização. Depois a gente vai trocar também algumas figurinhas sobre dicas de atividades que você pode desenvolver dentro da sua empresa, dentro do seu time. Então, para a gente poder falar dessa questão de onde ou quando a gente pode aplicar o Team, vamos falar sobre os objetivos. No trabalho remoto, os sentimentos, as emoções, elas ficam afloradas, misturadas com uma questão home office, que na verdade não é só um home office, porque nós estamos isolados com vários integrantes das nossas famílias, né, da nossa família. Geralmente a gente não teve uma preparação psicológica para a gente poder lidar com essa situação. Então nós estamos tendo as demandas do trabalho, as demandas domésticas, as demandas emocionais familiares, né, todas juntas e misturadas. Então é importante identificar qual está sendo o seu ponto, principalmente de estresse ou de falta de foco, para a gente poder canalizar a questão da criação dessa atividade de team building. Como que o líder, Tati? A gente sabe que a gente está, né, num processo todo bagunçado aí e que as pessoas não estão necessariamente tão produtivas quanto se estivessem trabalhando alocadas dentro da organização. E como que eu identifico quais são os gaps ou quais são os sentimentos, as emoções que a minha equipe pode estar desenvolvendo? Existe uma única forma da gente conseguir investigar isso com assertividade, que é perguntando. O que a gente não pode fazer nesse momento é tentar adivinhar o que pode estar acontecendo com a pessoa do outro lado da câmera, do outro lado do telefone ou do outro lado do chat, se a gente está utilizando, ou do outro lado do e-mail, dependendo da ferramenta mensageira que a gente está utilizando para trocar a informação. Então é importantíssimo você, líder, você RH, fazer um levantamento emocional de como essas pessoas estão se sentindo. Para fazer esse levantamento emocional, é importante algumas perguntas-chave para que você possa, de verdade, identificar os pontos de fragilidade para poder tratar esses pontos depois. Porque imagina, é como se fosse um médico. Se você diagnostica errado, você medica errado. E a medicação não vai causar efeito nenhum e você vai ter perdido seu tempo, gasto o seu dinheiro e frustrado as pessoas. Então a gente não pode cair nesse risco de forma nenhuma. Então, para a gente poder buscar fazer os levantamentos corretos, né, o levantamento mais assertivo, é importante algumas perguntas sincronizadas, né? Algumas perguntas que você vai fazer para os integrantes da sua equipe, todas dentro de uma sequência. Pergunta número 1. É importante que você possa levantar com a sua equipe quais estão sendo os principais desafios que ela tem enfrentado nesse momento de pandemia, né? Então, quando a gente teve essa disrupção daquilo que era o normal do dia a dia para algo que é extremamente instável e incerto.
Então, levante com a sua equipe o que, de fato, ela está vendo como principais dificuldades, principais desafios. Independente de filtro, porque se você fizer a pesquisa tendenciosa, pode ser que eles te respondam com aquilo que você quer ouvir, não necessariamente aquilo que está acontecendo. Então é importante identificar na percepção das pessoas do time quais estão sendo os principais desafios. Porque depois você vai perceber que isso vai combinar com a estratégia que você vai utilizar para você poder trabalhar esse team building junto, mesmo que online, tá bom? Mesmo que online junto da sua organização. Pergunta número 2. É importante que você investigue qual está sendo a emoção preponderante desta pessoa neste momento de adversidade. O que é uma emoção preponderante? A emoção preponderante é aquela que praticamente acorda e dorme com a pessoa. É aquela que acompanha a pessoa durante o dia. A gente tem só um tipo de emoção? É óbvio que não. Durante o dia a gente tem várias emoções, mas é importante a gente identificar qual é a nossa emoção básica durante esse período que a gente está percebendo. Tati, e se as pessoas não souberem me falar qual é a emoção básica que ela está sentindo? Você pode tentar preparar um questionário e esse questionário vai sinalizar quais são as emoções e você pode preparar esse questionário com perguntas, com situações onde ele vai vai escolher uma das alternativas que vão verificar se ele está, em grande parte das vezes, feliz, alegre, né? Felicidade não é um sentimento, é um estado. Se ele está alegre, você questiona para verificar se ele está, em grande maioria do tempo, sentindo raiva, se ele está triste ou se ele está com medo. Sem tentar tendenciar, mas fazer um levantamento, um questionário. E você, RH, você, líder, vai tabulando essas informações para você não trabalhar com adivinhação, né? Eu vou adivinhar o que as pessoas estão sentindo. Então, não trabalha com adivinhação. Cada time está tendo uma reação adversa, diferente. Então, é importante que você identifique corretamente a emoção daquela pessoa. Então, primeiro, você vai levantar quais estão sendo as dificuldades que ele está percebendo nesse dia a dia. Segundo, você vai levantar que tipo de emoção ele está sentindo na grande maioria do tempo que ele está passando na casa dele, ou se ele estiver trabalhando na empresa, a mesma situação, porque né, a globalização do Covid, ele, independente da pessoa estar home office ou dela estar trabalhando na empresa, isso faz parte das informações diárias que ela é bombardeada o dia todo, todos os dias, há mais de 30 dias já. Então, vai lá e identifica a emoção base. Então, vamos lá. Vimos as dificuldades, identificamos a emoção base. Ok. Aí você vai investigar na percepção da pessoa o que está faltando para que ela pudesse se sentir mais equilibrada, mais com uma administração emocional ou das atividades, com uma fluidez maior. Então você vai precisar investir, né? Você vai perguntar para a pessoa o que na opinião dela está faltando, independente de qual seja o filtro. De repente pode ser comunicação, pode ser estrutura, pode ser um apoio psicológico, sem filtro nenhum você pergunta. Então, ok, na sua opinião, o que pode estar faltando a respeito, né, para que verdadeiramente você se sinta mais pleno nesse momento adverso. Quarta pergunta que você vai fazer para o seu time. Quem são as pessoas que estão passando por este momento junto com você hoje? Essas pessoas que você vai investigar
são os integrantes da família que está junto com essa pessoa neste momento. Não são as pessoas emocionalmente vinculadas, são as pessoas que estão alocadas dentro do confinamento com ele, dentro da casa com ele. Se é esposa, se são filhos, se são irmãos, se são amigos, enfim, dentro da realidade dele. De novo, aqui agora a gente não está tentando adivinhar nada, a gente está realmente buscando, levantando as informações para ser o mais assertivo possível. E por último, você vai perguntar para ele como ele gostaria de estar se sentindo neste momento. Essa pergunta é importante porque ela vai nos ajudar com o objetivo do nosso team building. Então, dentro deste processo, você vai levantar quais são as expectativas desses integrantes da equipe. Munido dessas 5 respostas, que você vai cruzar essas informações, você vai estar mais preparado para montar o desafio de fazer um engajamento de equipe à distância. Então, voltando lá na essência, o Team Build tem o objetivo de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo, sintam-se motivadas em trabalhar em equipe, se sintam seguras e sintam que podem contar umas com as outras. Então, o que a gente vai provocar é justamente isso. Ao invés da gente investir o nosso tempo escolhendo um local, escolhendo quais serão as dinâmicas vivenciais que essas pessoas vão ter naquele dia, o coffee break, onde eles vão ficar alocados, você vai pegar exatamente esse mesmo esforço que você teria para você poder pesquisar ferramentas disponíveis hoje com recursos tecnológicos para você poder utilizar dentro da sua, dentro desse seu planejamento. O que nós temos feito, o que nós temos percebido, e isso tem dado muito certo. A gamificação, você fazer algo onde as pessoas aparentemente podem estar juntas, parecer estar juntas, tem tido bons resultados. Sabe aquele trabalho de avatar? Onde você vai lá, escolhe seu bonequinho e você dá a sua personalidade para ele. Aqueles bonequinhos que a gente faz até pelo WhatsApp, que a gente coloca todas as nossas características lá. Esse tipo de atividade, ele requer que a pessoa se sinta parte realmente desse jogo, se sinta, fazendo parte dessa interação. E o que a gente vai querer provocar nessas pessoas é que a percepção é que elas estão verdadeiramente dentro deste jogo e que elas não estão só ouvindo ou vendo coisas acontecerem em volta dela. E aí, então, a programação do que vai acontecer nesse jogo é o recheio que você vai utilizar a partir das informações que você teve especificamente falando o levantamento de informações que você fez. Por isso que as 5 perguntas, elas são tão importantes para que você de verdade consiga montar um planejamento correto de team building à distância. Então você vai buscar gamificar, colocar dentro deste jogo todos os ingredientes que essas várias pessoas puderam te trazer as informações para que você provoque nelas um sentimento de pertencimento, de compaixão e de empatia um pelo outro. A intenção, principalmente, vai ser você poder mostrar que todos estão enfrentando problemas e dificuldades. Que não existe o maior e o menor, o certo e o errado, mas que todos nós, neste momento, estamos no mesmo barco. E o quanto isso é importante a gente perceber para que realmente o engajamento da equipe possa acontecer. Então, dentro desse processo que você vai montar, dentro dessas dinâmicas que você vai montar num jogo à distância, você vai provocar as pessoas a falarem sobre os seus sentimentos.
Qual que é a diferença dela falar o sentimento para você RH ou para você líder e ela verbalizar isso durante um processo dinâmico com o grupo? De novo, a empatia, a visão que as pessoas vão ter de compaixão uma com as outras, aumentando esse nível de engajamento e de entrega pós a nossa programação. Então é importante que você ofereça um ambiente seguro para que essas pessoas possam estar ali realmente expostas, falando sobre os seus sentimentos, e por isso é tão importante essa gamificação, essa coisa onde você vai montar a estratégia de fazer com que eles se sintam parte de um jogo e que dentro daquele jogo existe um ambiente seguro onde eles podem se expressar. Mas Tati, poxa, desculpa, a minha empresa ela não tá com cabeça para isso agora. A gente tá gerenciando o custo, a gente tá fazendo corte na equipe, a gente tá mandando gente embora, a gente tá programando férias coletivas, nós estamos com a cabeça em outra coisa. Cuidado. Porque pode ser que você esteja alocando esforços, recursos, onde não necessariamente vai oferecer um resultado para a organização a médio e longo prazo. A gente vai precisar do nosso momento do planejamento, da execução das atividades operacionais do departamento? É claro que sim, inquestionável. A gente vai precisar continuar tendo isso. Mas enquanto visão estratégica, é importante que você, profissional de recursos humanos, que você, líder, possa compreender que interagindo no tempo certo, fazendo a interação no tempo certo, você vai conseguir contribuir com a longevidade da sua organização, com a longevidade, com a capacidade, com as habilidades da sua equipe. Então é muito importante você entender que é prioridade, sim, você desenvolver as pessoas para se sentirem mais preparadas e principalmente ouvidas neste momento de adversidade. Então eu quero que vocês, tentem me trazer aí opiniões. Vamos ver, a gente sabe que tem um delayzinho, mas que vocês possam me falar, Tati, então, isso faz sentido na minha equipe, isso não faz sentido na minha equipe, para que eu possa também ir trazendo mais informações aqui para vocês. A interação acaba sendo muito valiosa, muito importante para a gente neste momento, e de repente eu posso ser mais ou menos assertiva com vocês. Então, recapitulando, momento ideal de você provocar esse tipo de interação, porque as emoções, as percepções, os resultados, eles já estão inerentes a esse processo, independente da sua intervenção ou não. Então é importante que você planeje a intervenção para você poder ter informações muito mais assertivas a respeito deste processo. Quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente está falando do sentimento de pertencimento, o que praticamente foi retirado da gente com essa questão de ficarmos, todos isolados dentro de casa. Algo que a gente pode também ajudar os colaboradores numa provocação são atividades de team building que vão continuar ajudando esse engajamento da equipe, mas que eles vão desenvolver ao invés dos colegas de trabalho com os integrantes de casa. Ah, Tati, brincou! Como que eu vou colocar o meu colaborador para poder fazer a dinâmica com a galera da casa e isso vai fazer diferença na atividade profissional dele? Tudo, porque é o ambiente onde ele está inserido e é de onde ele está tirando as informações, aquelas emoções, aquelas sensações que a gente levantou lá no começo. Fazer com que as pessoas dentro de uma unidade familiar, onde estão isoladas, interagirem, pode fazer toda a diferença, e você também pode provocar
uma melhoria de engajamento e de resultado muito grande dentro da sua organização. Neste momento, é hora da gente poder pensar em coisas diferentes. Se a gente está muito paradão, fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes do Covid, né? Então, antes dessa pandemia, existe uma grande probabilidade da gente não estar ajudando a empresa com resultado nenhum. Então, está sendo o momento da gente pensar fora da caixinha. E pensar fora da caixinha é você provocar as pessoas a fazerem coisas que não necessariamente elas fariam se estivessem no momento natural da organização. RH, empresário, líder, este é o momento de você investir esforços, atenção na sua equipe, porque você vai precisar dessa equipe com muito mais habilidade, com muito mais competências quando tudo isso passar. A gente está falando isso o tempo todo, mas às vezes parece um otimismo exagerado, mas não é, vai passar. A gente só não sabe como termina essa história, né? O quanto tempo isso vai demorar. Então, aquilo que era para ser só um plano de contingência, o trabalho home office, a quarentena, ficarmos isolados, hoje está sem precedente para terminar. E se está sem precedente para terminar, as organizações não podem parar. Se essa organização parar agora, pode ser que ela não consiga tempo de retomar as atividades quando tudo isso passar. Por isso que é tão importante a sua intervenção assertiva dentro desse momento. Então é hora da gente refletir, é hora da gente ter criatividade e é hora, sim, de você poder investir com dinâmicas de jogos, com dinâmicas de time, para você poder provocar mudanças comportamentais e emocionais dentro dos integrantes da sua equipe. Bom, espero que tenha feito sentido para você essa informação. A gente tem aquele combinado, né? Pra gente, informação nesse tempo de adversidade também faz sentido para uma qualificação, para uma requalificação nossa. Então a gente tem lá o nosso evento, lembra? Então, Simpla/Gente Mais, você vai conseguir até às 9h30 fazer a sua inscrição para você poder ter o seu certificado sobre esse assunto que a gente está discutindo. Então, sobre team building. Então, você pode sair certificado, é só fazer a inscrição e você vai receber o seu certificado por e-mail. Mas a gente sabe que o que a gente quer entregar não é certificado. O que a gente quer entregar é mudança comportamental. E para isso acontecer de verdade, você precisa acreditar que de verdade vai ser possível você fazer essas mudanças no seu ambiente de trabalho. Pra gente está sendo difícil também esse momento, nós estamos tendo que investir bastante em novos treinamentos, em novas capacidades, fazendo leituras de artigos, né, de livros que não faziam parte do nosso dia a dia para poder verdadeiramente conseguir pensar fora da caixinha. E a gente espera poder estar fazendo exatamente isso para você, contribuindo para você poder ter esse pensamento mais sistêmico e mais estratégico dentro da sua organização. Agradeço a presença de todos vocês nessa noite no nosso Meeting RH. Estamos com essa programação planejada já há algum tempo e dentro do nosso propósito a gente entende que a gente precisa entregar aquilo que a gente combina. Estamos aqui em orações para o professor Milione melhorar o quanto antes e a gente poder trazer o conhecimento dele aqui para vocês também e que a gente possa continuar se vendo, que a gente possa continuar se falando dentro, né, das possibilidades que nós temos e que a gente possa atender, ajudar, colaborar de alguma forma com o seu aprendizado.
ótima noite para todo mundo. Nos vemos aí então no nosso próximo Meeting RH, quinta-feira que vem, 20h33. E daqui 15 dias a gente também vai ter na terça-feira, não sei se você lembra, Talk com especialistas. Então espero que você esteja ansioso para o próximo tema e que de verdade a gente possa fazer a nossa vida valer ainda mais a pena.